Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso segundo dia, a nossa segunda aula do desafio Transforme o Improvável em Inevitável. E nessa aula nós vamos conversar e nos aprofundar um pouquinho mais no conceito, na ideia de ressonância, de uma forma prática, de uma forma que você consiga aplicar esses conhecimentos em seu dia a dia. Porque a metafísica pode parecer um pouco abstrata no início, mas você vê que ela tem extrema aplicabilidade e você já está aplicando esses conhecimentos, só que em uma base inconsciente. É como se você estivesse adormecido, usando seus poderes, como pura consciência, como a sua natureza de ser, enquanto está dormindo. E vai se guiando, assim, de olhos fechados. E esse desafio é um convite para você despertar, para você acordar e usar esses poderes criativos de sua consciência de forma intencional, de forma consciente. Entender que, ok, a sua realidade atual tem aspectos que você não gosta? Tem. E é seu poder e liberdade e dignidade e merecimento mudá-las. Porque você foi hipnotizado ou hipnotizada a acreditar que essa linha do tempo que você tá, esses resultados, essa realidade é a única que existe, mas não é assim. Então esse é um convite para acorda, tem muito mais. Acorda, tem outras possibilidades. Acorda, você tem poder suficiente para mudar. Então, estou aqui para te ajudar a mudar. Como eu mudei e venho mudando aspectos não preferíveis de minha realidade. E eu vivo uma espécie de paradoxo no sentido de, na consciência não dual, na reconexão com o ser, com o puro ser, a ideia de desejo acaba, porque você já se sente completo. Você já sente que você tem paz, já compreende a autorrealização. E nisso você não busca mais nada, porque buscar é dizer internamente, é supor, é acreditar que eu não tenho, por isso eu quero, por isso eu preciso. Mas nesse nível não dual, nesse nível de entendimento, nesse nível de presença, que é como treinar na academia, no começo pode parecer difícil, pode parecer pesado, mas quando você cria um momentum, você vai fortalecendo esse músculo e vai se adaptando e vai se acostumando com essa reconexão com o puro ser, com esse entendimento de que, opa, o observador é o observado. Opa, eu sou eu que cria uma máscara em ser, uma identidade. E essa identidade que eu sou é mutável. Eu não sou um eu, não tenho um eu de fato, mas eu acredito ter. E eu posso mudar esse acreditar, essa crença que eu tenho, essa fé que eu tenho, mudando a historinha que eu me conto, mudando a minha decisão sobre quem eu sou. Porque quem eu sou é essa pura presença aqui e agora, da mesma forma que você, que cria o conceito de ser um eu. E nessa reconexão, os desejos, eles não se tornam eu preciso disso, por isso eu quero. Os desejos se tornam isso me alegra, isso me entusiasma. E eu sei que vai acontecer. Isso faz parte da minha essência. Isso faz parte da minha jornada aqui. E simplesmente há uma convicção de que, no momento certo, eu irei receber. E surgem insights, surgem oportunidades daquilo chegar e eu chegar até aquela coisa. Porque da mesma forma que a gente está buscando coisas, essas coisas que pertencem a nós, a nossa essência, a nossa vibração primordial, está também nos buscando. E isso é ressonância no final das contas. Ressonância é ressoar com, é entrar na mesma vibração que aquilo. E você já tem uma vibração natural que faz você ser você, que faz você ter a sua singularidade e ter certos impulsos por determinados assuntos, por determinados temas, em ter certas curiosidades genuínas por determinados conhecimentos, por determinadas explorações, ações. E isso é exclusivamente você. Se você não tivesse um nome, se a gente não usássemos nomes, ou se fôssemos pura energia, nós teríamos uma energia única, que é o seu farol central, é a sua singularidade. E esse farol central energético, eletromagnético, está o tempo todo emanando uma vibração, que é a sua vibração única de ser. E não existe absolutamente ninguém na história da existência, na história da humanidade também, alguém como você, com seus trejeitos, com as suas qualidades, com a sua forma de ser, com seus gostos, com seus potenciais. Você é uma expressão única de Deus. Você é uma expressão única do todo, extremamente criativa. E pode ter certeza que se não fosse para você existir, você não existiria. Se você existe, a sua existência é totalmente benéfica e mais do que essencial e importante para o todo, porque o todo sem uma parte não seria o todo. Então saiba que, se você não existisse, a existência seria incompleta. O infinito seria incompleto, Deus seria incompleto. Tudo que é não seria tudo que faltaria você. E esse farol central está o tempo todo emanando uma energia, que é a sua energia. Se nós não tivéssemos nomes, e se fôssemos, digamos, bolas de energia, a gente se identificaria sim, através dessa vibração. E essa sua vibração única, singular, está o tempo todo atraindo tudo aquilo que pertence a ela.
tudo aquilo que faz com que você expresse mais de você. E tá o tempo todo repelindo aquilo que não pertence à sua vibração. Mas, como nós nascemos aqui como quadros brancos, então aprendemos a nos pintar através de cores que muitas vezes são cores que atraem paisagens, realidades, experiências que a gente não prefere. A gente faz com que aquilo que não deveria chegar até a gente, chegue até a gente. E faz com que tudo aquilo que tá doido pra chegar, é só uma questão de permitir soltar essas bagagens que nós aprendemos dos outros, chegue. Porque no final das contas, você aprendeu a carregar algumas malas. Malas dos seus pais, malas dos seus amiguinhos, malas que fazem com que você acredite que você é incapaz, que não pode, que não é possível, que é improvável de acontecer. Então solta essas malas, é mais leves, e comece a depositar a sua fé natural, o seu poder de escolha, o seu poder de sentir naquilo que você prefere escolher e sentir. Isso é mais fácil do que você imagina. Porém, é uma arte. Por que uma arte? Porque requer que você aprenda a ignorar, de certa forma, não negar, mas ignorar, soltar as suas condições atuais, não preferíveis de realidade, o que seus sentidos físicos lhe mostram, e permanecer alinhado com a vibração que você prefere. Por isso que ferramentas como o alter ego são válidas, são importantes. Por isso compreender que em cada instante, em cada batida do seu coração, em cada segundo você faz uma escolha de ser um eu, de ser uma pessoa. E você pode escolher de forma diferente, através de uma compreensão que você já faz isso. No momento que você compreende que faz o que faz, isso que você faz deixa de ser inconsciente, se torna consciente. Então, ao tomar consciência, começa a ser uma escolha consciente, porque já é uma escolha inconsciente. E mantendo essa base consciente em escolher a sua máscara, digamos assim, você se alinha com a realidade que pertence a você. Neste mundo físico, nessa estrutura de realidade física, aparentemente física, porque no final das contas é espaço vazio, isso daqui é com uma grande simulação extremamente criativa, e a gente acaba esquecendo que nós somos a própria simulação, criando a ideia de não ser uma simulação, de ser uma realidade totalmente real, porque nós estamos imersos aqui para criarmos de uma forma totalmente criativa, de uma forma totalmente única, de uma forma totalmente a termos a experiência de não sermos o Todo-Poderoso, de não sermos co-criadores, de não sermos deuses e deusas, mas criaturas inferiores. Existe algo além da gente, algum Deus além da gente, sendo que nós somos parte disso que Deus, nós somos a expressão de Deus nessa fisicalidade. Então, quando você entende, eu posso escolher a minha identidade. Não precisa fazer uma mudança tão brusca assim, tá? É uma questão de permissão fazer essa mudança. Mas você pode fazer uma mudança brusca se você quiser. Você pode escolher a realidade que você quiser. Porque só de você conseguir imaginar algo, saiba que é possível. Por quê? Na existência, aquilo que não existe. Agora, vamos para uma lógica óbvia. Aquilo que não existe é inexistente. Então, se você consegue imaginar uma possibilidade nova para sua vida, uma linha do tempo diferente para sua vida, saiba que ela existe. E o primeiro passo é essa visualização, essa imaginação, é selecionar. A imaginação seleciona, o sentimento magnetiza, o sentimento clica. Imagina que tem várias opções assim nessa simulação para você escolher. Através de sua imaginação, você seleciona, você leva o ponteiro do mouse para essa opção. Então, ao levar o ponteiro do mouse para essa opção que você imaginou, o que você precisa fazer é sentir esta realidade. E como sentir esta realidade? Através de uma ressonância. Ressonância tem tudo a ver com o sentir. O sentimento que lhe diz que você realmente acredita que já recebeu. E você tem o poder de sentir o que você quiser sentir. Porque, mais uma vez, trazendo um pouco de neurociência aqui, o seu cérebro, o seu mecanismo, mente e corpo não difere aquilo que você imagina daquilo que você realmente está vivenciando. Porque, no final das contas, o fundamento da realidade é a consciência. E esse corpo acontece dentro de sua percepção, dentro de você, consciência. Tudo acontece dentro de você. A sua realidade externa acontece dentro de você. Os seus sentidos acontecem dentro daquilo que você é. E você é a consciência de ser uma pessoa. Você não é este corpo exclusivamente. Você é a consciência de ser este corpo. Você é esse círculo em volta de si. Esse observador. Esse olho por trás dos seus olhos físicos. Por trás dos seus ouvidos. Mas então tá, como ressoar então com aquilo que eu prefiro, com a realidade que eu prefiro? Bem, começamos a falar sobre isso no nosso primeiro dia, mas hoje eu vou te ensinar uma ferramenta nova que chama modelagem intuitiva, que eu batizei de modelagem intuitiva.
Na programação neurolinguística, que é a ciência da subjetividade humana, a ciência onde dois malucos, dois curiosos, buscaram compreender o que os terapeutas da época faziam para terem resultados transformadores, para conseguirem mudar as vidas dessas pessoas e o que essas pessoas faziam em suas próprias cabeças para mudarem. Então eles descobriram, criaram a programação neurolinguística. Esse processo de, opa, existe alguém que tem resultado. Existe alguém que faz o que eu gostaria de fazer, que vive a realidade que eu gostaria de viver, que tem os resultados que eu gostaria de ter. Então essa pessoa sabe o caminho. Pelo menos ela sabe o caminho que ela trilhou para chegar em tal realidade, para viver tal resultado. Se eu pegar e copiar o que ela fez, tanto no sentido de fazer mesmo ação física, quanto no sentido de mentalidade, de como ela reagiu, de quais eram os valores, ou quais são os valores, quais são as certezas que ela tinha. Então, se eu copiar isso, eu vou ter os mesmos resultados. E essa ideia de entender que o sucesso deixa pistas, e o sucesso é subjetivo no final das contas, mas em nosso mundo eu compreendo que o sucesso é uma questão de realizar os nossos desejos, só que para mim significa integridade interna. Mas tudo bem, a gente quer ter, sem ter dinheiro aqui, né, nesse mundo físico, nessa dinâmica, a gente fica triste, fica preocupado. Eu entendo tudo isso, porque eu já vivenciei isso tudo. Eu não sou milionário, mas eu ganho bem. Ganho muito mais do que um médico ganharia. Mas a questão é que o sucesso deixa pistas. E se eu copiar o que uma pessoa fez para atingir tal resultado, possivelmente eu terei os mesmos resultados. E isso é modelagem, isso é chamado de modelagem. Pegar alguém que você admira, que tem resultado, então pega e copia ela. Mas lembre-se, nós vivemos numa espécie de Wi-Fi cósmico. Há um inconsciente coletivo, onde tem todas as informações disponíveis. E você consegue acessar essas informações, primeiro acreditando que pode acessar. A sua crença que pode, ela já te permite, já libera a sua consciência para acessar. E se você acredita que não pode, você puxa o véu sobre seus próprios olhos e realmente não vai conseguir acessar. Mas o primeiro ponto é acreditar que pode. Acreditando que pode, consegue acessar outras informações e se permite acessar, você consegue entender que, como eu disse na primeira aula e como eu disse no workshop Saltando Linhas do Tempo, existem outras linhas do tempo, linhas paralelas, onde você é uma versão diferente que está vivenciando o seu desejo. Digamos que aqui é a sua realização dos desejos, na linha do tempo mais elevada que você consegue imaginar. E só por você imaginar, você consegue realizar, porque ela já existe. Não existe aquilo que não existe. Portanto, você não consegue nem imaginar. Então, vamos supor que essa linha do tempo aqui, a linha do tempo R, é onde você é a sua versão mais poderosa, a sua versão mais foda, a sua versão ideal, a sua versão que vive a vida que você quer viver. Mesmo que ela pareça tão longe de você, ela existe. E não vamos entrar nesse mérito agora. E na linha que você tá atual, a sua linha atual, existem aspectos em sua realidade que você não gosta. E até mesmo na sua linha do tempo R aqui, terão aspectos que você não vai preferir. É a eterna insatisfação humana. Mas a realização não está no externo. A autorrealização não está no externo. A iluminação, a verdadeira felicidade, que tem mais a ver com paz do que ficar pulando de alegria, não está no externo. A sua linha do tempo atual, aqui, possui uma vibração específica. E você tem um campo que, através de suas crenças, através de suas emoções e através de seus pensamentos e ações, criou essa realidade, atraiu essa realidade, magnetizou essa realidade e transformou ela em realidade real. E esse eu ideal, ele possui uma vibração diferente da sua. Não totalmente diferente, porque o seu núcleo, a sua assinatura vibracional é a mesma, mas ele possui uma diferente frequência, diferente acesso a outras frequências, a outros conhecimentos, a outras informações. Por quê? As crenças dessa sua versão podem ser ligeiramente diferentes, as emoções são diferentes, emoções e sentimentos são diferentes, os pensamentos são diferentes e as ações são diferentes, naturalmente os resultados serão diferentes, os resultados que ela atrai e que ela cria. Para você acessar essas informações, você precisa acreditar primeiro que, novamente, consegue acessar. Aqui agora, nesse momento presente, lembrando que o momento presente é o único momento que você consegue fazer isso. Você pode fechar os olhos e intencionar. Lembre-se do poder da intenção. Você pode intencionar acessar essa sua versão. Ok, a realidade que eu prefiro é essa. Então, o que essa minha versão preferida, essa versão que eu escolho, que está vivendo a minha linha do tempo preferida, o que ela provavelmente tem como valor na vida. E valor é tudo aquilo que ela julga importante, tá? Todos os juízos de valor que ela tem. Ela tem de valor na vida a saúde. Essa minha versão ela valoriza muito como prioridade a família. Ela valoriza muito a carreira. E coloca em ordem essa lista de valores. Vamos supor que para essa versão, família vem em primeiro lugar, depois vem saúde e depois vem carreira. E cria essa lista de valores. Próxima coisa é o que você vai descobrir. Quais são as crenças
ou regras dessa sua versão. O que ela tem fé que é verdade, para ter e viver a realidade que vive, os resultados que tem. O que ela acredita ser verdade para ter vivenciado isso tudo, para ter atraído isso tudo. Escreva essas crenças. Ela acredita que dinheiro é fácil. Ela acredita que ela tem grandes habilidades e ela é uma pessoa, um indivíduo totalmente diferente dos demais, porque ela tem um talento fora do comum. Ela acredita que ela é extremamente criativa, blá blá blá. Escreva tudo. Isso é muito importante, essa lista de crenças aqui, para você ter uma compreensão maior sobre essa sua versão ideal. Outras perguntas também que eu vou colocar como: o que essa minha versão ideal faz quando os resultados inesperados acontecem? Quando as coisas dão, de certa forma, errado? Como essa minha versão reage em relação ao medo? Como essa versão lidar com os seus relacionamentos? E assim vai. Terão algumas séries de perguntas para você ter uma maior conscientização, uma maior clareza sobre essa sua versão. Tá bom, mas eu não consigo imaginar essa minha versão, não consigo acessar essa informação. Ou melhor, eu não me permito acessar. Tudo bem. Imagine então o seu divino favorito. Imagina alguém que você tem como exemplo, que você gostaria de ser igual, ou ter resultados parecidos. E você vai criar e responder todas as perguntas que eu coloquei aqui na aba de recursos. E ao responder em relação a essa sua versão ideal ou o seu divino favorito, você vai compreender cada vez mais como ser essa sua versão. Então, vai tomar a decisão, depois que tiver essa conscientização, em ser e expressar essa sua versão aqui agora. E a modelagem intuitiva é exatamente isso. É entender que você é uma consciência que está conectada com o todo e que você tem acesso às informações que você intenciona acessar, que elas não estão de forma alguma escondidas. Ok? Você é muito mais do que esse cérebro. Esse cérebro acontece em você. Existem N relatos de experiências de quase morte em que aquelas pessoas saíram do corpo, ainda perceberam que existiam e conseguiam ver o corpo dela sendo operado ali, os médicos naquela sala, conseguiam ver ela em outra situação. E isso nos mostra que a consciência não está presa ao cérebro, não está presa a esse corpo. E existem exploradores da consciência, como o Robert Monroe, que fundou, era essa palavra que eu estava procurando, que fundou o Instituto Monroe, onde ele compreendeu, onde ele tinha, né, experiências de projeção astral e compreendeu que dá para induzir essas experiências através de uma espécie de hipnose, onde vai levando o indivíduo para certas explorações, para compreender que ele não é somente a fiscalidade, para ele colocar todas as suas preocupações, enfim, há algum processo, há um certo script, né, para você chegar a esse nível e explorar mais e mais sua consciência. E descobriu também que se você usar uma frequência binaural 4 Hz, que nada mais é do que duas frequências assim no seu ouvido, que a diferença entre essas duas frequências, dando 4 Hz, induzem o seu cérebro a permanecer em 4 Hz, que é o estado de transição entre o sono e a vigília, você consegue induzir projeções astrais. E nas projeções astrais descobriram que a consciência realmente não está presa a um cérebro. E que você não sai do corpo, você entra em sua consciência, porque está tudo correlacionado. E só a título de informação, Monroe trabalhou com o cientista Thomas Campbell, o Tom Campbell, que fala exatamente que a consciência é a natureza da realidade. Ele é um físico, ele trabalhou na NASA. Então, se você quiser conhecer o trabalho dele, pesquise sobre My Big Toe. My Big Toe. Ele fala através de uma perspectiva mais lógica, mais racional, através de uma perspectiva da cabeça de um cientista sobre essas conclusões. E até mesmo a CIA chegou a estudar sobre projeção astral, sobre visão remota, e tirou as conclusões que realmente nossa consciência, nós, né, consciências, estamos muito além do espaço-tempo. E a gente consegue nos movermos, descobrirmos informações. E você acha mesmo que os governos não têm esses conhecimentos? Você acha mesmo que eles não utilizam isso? Eles utilizam isso, que eles compreendem isso. Porém, imagine se todo mundo soubesse que a gente não morre, que o corpo não desaparece, que o que importa realmente é a nossa integridade, nossa qualidade de ser, nossa qualidade de consciência. O mundo seria outro. Mas, devido a toda a história da humanidade, nós ainda estamos hipnotizados. E eu não vou contar essa história aqui para não entrar em teorias da conspiração. Mas fica tranquilo que tá tudo bem, que você consegue escolher a linha do tempo em que você se encontra. Estamos em transição. Você pode escolher uma linha do tempo mais benéfica. Mas voltando, a consciência é o fundamento da realidade. E você, como pura consciência, tem acesso intuitivamente a essa sua versão ideal, ou ao seu divino favorito. Vamos supor que você admira, sei lá, o Anthony Robbins, o coach Anthony Robbins. Você consegue acessar o que provavelmente ele acredita para viver tal realidade, quais são os valores que ele tem,
que ele fez para ter sucesso e receber informações. E uma pergunta muito importante que você pode fazer para usar a modelagem intuitiva sempre que você se sentir perdido ou perdida é a seguinte: o que essa minha versão ou esse meu divino favorito faria agora? E você pode trocar faria agora por pensaria agora, acreditaria agora e assim por diante. Porque às vezes você vai se pegar realmente voltando ao modus operandi antigo. Ainda mais se for a primeira vez que você está tocando essas informações e não tem o hábito de praticar esses conhecimentos que eu te passei. Mas na medida em que você se acostumar em expressar e entrar em ressonância com essa sua versão, vai ser cada vez mais fácil. E você pode sempre se perguntar o que a minha versão ideal, ou como eu gosto de dizer, o meu eu paralelo preferido, porque é o seu eu que está vivendo uma realidade paralela e a sua realidade paralela preferida. O que o meu eu paralelo preferido estaria fazendo agora nesta realidade. Então, imite aqui fora. Busque com a sua imaginação, receba essas informações com a sua imaginação de forma intuitiva, através de sua intuição. Essa informação pode chegar de várias formas, principalmente através de um súbito insight, de um súbito saber, de uma súbita intuição que você tenha. Então, imite aqui fora. Imite aqui como personagem. Vista a roupagem desse personagem aqui fora. E você tá vendo que toda essa brincadeira de transformar aquilo que parece ser improvável em inevitável é uma questão de mudar a sua identidade. Porque é um dos sistemas de crenças mais raízes que nós temos, como eu disse na primeira aula. Então a modelagem intuitiva é uma ferramenta que você pode usar a qualquer momento para saber o que fazer, o que pensar, o que sentir, o que acreditar, como interpretar, qual significado você precisaria dar para você ter uma experiência diferente, uma experiência que seu eu preferido teria, ou seu alter ego. Para alguns funcionam melhor o alter ego, né, como lapso de permissão. Então, ao obter essas respostas, esses conhecimentos, essas informações que estão acessíveis, escolha, decida ser aqui agora essa versão. E não sei se você fez o workshop da arte de saltar linhas do tempo. Lá eu falo sobre das etapas fundamentais para você saltar a linha do tempo, que é você perseverar, que é você permanecer, que é você manter o alinhamento com essa vibração, com esse sentir, com essa convicção de ser. Porque levou um tempo para você criar essa realidade atual. E pode levar um tempo, dependendo do enraizamento dessa energia que você criou, pode levar um tempo para mudar. Mas na medida em que você mantém essa ressonância com a sua realidade preferida, enquanto vive seu dia a dia com uma visualização superior sobre o que você prefere, com uma ressonância superior sobre o que você prefere ser, sobre como você precisa ser, naturalmente a sua realidade externa irá se moldar, irá se transformar. E você vai saltar a linha do tempo. Você vai ver que novos resultados surgirão, que novas oportunidades surgirão. Mesmo que você não tenha clareza absoluta sobre como. Então, esqueça o como. Esqueça o como. Deixa o como pro universo. Escolha o quê. O que é com você? O que é com você? O que você quer? E é a sua convicção de ter recebido, de ser a pessoa, de ser sua versão que já vive, ou melhor, que já vivo, que já tenho, que já recebi, que é assim, o como vai aparecer. O como vai se tornar claro. O como vai se tornar inevitável. E o universo vai te guiar pelo melhor caminho. Que não sei se você já percebeu, as coisas não são lineares. Os planejamentos lineares que nós temos, na maioria das vezes, 99% das vezes, eles não acontecem da forma que nós planejamos. Acontecem de uma forma muito melhor. Porque quando a gente começa a projetar sobre como deveria ser, nós estamos fazendo uma coisa muito equivocada. Muito inconsciente, vou chamar de burra aqui, mas com todo respeito, muito burra, porque a gente está projetando aquilo que a gente já viveu, que aquilo que a gente acredita ser improvável, que a gente acredita de não ser pra gente, que a gente acredita ser muito difícil, se tornar uma realidade futura, um potencial futuro mais real do que outros potenciais, porque o futuro não está escrito, a gente projeta o passado no futuro, por isso que é muito importante reconhecer o ser, o momento presente e focar no espaço entre os pensamentos e se acostumar cada vez mais com essa sua real face, com essa sua real natureza. Porque com essa sua real natureza você pode colocar a máscara que você quiser. Não que você precise viver de máscaras, viver através de ilusões. Não, você pode viver desperto
E viver desperto é saber escolher conscientemente a cada momento sobre a sua vibração. Ou melhor, se permitir ser a sua vibração. E no início, você vai usar máscaras, lapsos de permissão, símbolos, modelagem intuitiva, um alter ego. Mas à medida em que isso passa e isso se tornar a sua realidade mais direta, as coisas mudam, se torna comum para você, sem esforço. Mas eu não consigo te provar que funciona, que é assim. Somente você consegue se provar. Eu consigo provar pra mim. Eu já conquistei várias coisas em termos materiais que há 2 anos atrás, pra mim, pareciam longe. Mas ainda eu tinha a confiança de que iriam acontecer. E a tendência é só aumentar. Eu não tenho dúvidas que eu terei em minha posse 1 milhão. Que é um número simbólico, né? Que esses dias eu vi um comentário lá, eu tô cansado desse pessoal que fala sobre criação de realidade, sobre lei da atração, porque nem todo mundo é milionário, como se ter 1 milhão fosse realmente compreender a lei da atração. E não que não seja, mas nem todo sábio, nem todo iluminado, nem todo mestre realmente é isso que ele quer, é isso que ele vive. Não é pro mundo material. E hoje eu tenho poucos desejos. Meus desejos são mais desejos de conseguir imprimir, traduzir, né, as obras de Seth, conseguir traduzir de uma forma completa as sessões de baixar que eu tenho na plataforma, conseguir ser referência em metafísica, entregar muito material gratuito para impactar a vida de muitas pessoas positivamente e ser uma semente de novo mundo. Porque é isso que, no final das contas, eu vou deixar. Não vai ser minhas motivações egoístas, não vai ser o ter. É claro que eu vou conquistar essas coisas, as coisas virão de forma natural, mas eu não tô buscando essas coisas, porque eu sei que a abundância é a ordem. Eu sempre tenho o que eu preciso quando eu preciso. Não preciso buscar, eu preciso ressoar com a minha maior versão. E naturalmente as ações corretas surgirão, os conhecimentos corretos surgirão, sem limites, de formas que, se eu imaginasse, não seriam tão perfeitas, não seriam tão mágicas. Então, escolha aqui agora, faça os exercícios, lembre-se que você tem poder, lembre-se que você cria a sua própria realidade, que sempre criou, e não precisa ficar se questionando, ai, por que eu criei tal coisa pra minha vida? Para com isso, só existe um momento presente, aquilo já foi pra outra versão sua. Você tem uma memória um pouco mais fresquinha sobre o que passou, mas foi outra versão sua, deixa pra aquela versão, você é outra. Você está em outra linha do tempo agora. Existe uma ideia, não uma ideia, né? É um fato sobre a realidade. Que a realidade, realidades paralelas, nada mais são do que vários frames de realidade, várias imagens congeladas, colocadas em movimento. Só que como nós criamos e nos apegamos à mente que cria o tempo para existir, enquanto nós nos expressarmos fisicamente, nós vamos criar o tempo para existirmos. Essas realidades paralelas, que são cada imagem congelada, elas parecem ter uma continuidade. Mas cada instante é uma realidade paralela. E a realidade, eu sei que a gente não percebe, pisca, tá piscando, tá tudo piscando. Você entra e sai o tempo todo da realidade. Físico não físico, físico não físico, físico não físico, físico não físico. Ligado, desligado, ligado, desligado. Desligado entre aspas. Colapso, não colapso. Partícula, onda, partícula, onda, partícula, onda. E tá o tempo todo piscando. Em uma frequência conhecida já na ciência como constante de Planck. Ela tá piscando. Só que a gente não percebe, os nossos sentidos não percebem. É como um vídeo, é como esse vídeo aqui. Esse vídeo tá em 30 FPS, 30 frames por segundo. São 30 imagens congeladas por segundo. Se eu aumento isso, por exemplo, para 60 FPS, são 60 imagens congeladas colocadas em movimento durante 1 segundo. A gente percebe uma suavidade maior, porque tem mais informações ali. E se eu diminuo isso, a gente vê as imagens congeladas. Cada frame de realidade ali, cada instante no movimento. Se a gente desacelera o tempo. E cada instante é uma realidade paralela totalmente diferente. Só que graças à memória e essa invocação do passado e essa não diferenciação de nosso mecanismo mente-corpo, dessa interface mente-corpo aqui, a não diferenciação dessa interface, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente visualiza, daquilo que a gente tem como plano mental, daquilo que a gente vivencia no plano material, a gente cria a mesma experiência, a gente cria uma continuidade, a gente cria a experiência do passado ser real, dessa historinha que a gente se reconta e reconta e reconta ser real. Mas não é real, a não ser que você acredite que sim, e você vai criar a experiência de ser real. Porém, o que aconteceu com outra versão sua, você é outra agora, você tá em outro frame de realidade, em outro quadro de realidade, mas você, por tomar a decisão de ser este eu que vivenciou tal situação, você cria a mesma vibração, a mesma ressonância. Mas você pode dar um salto e decidir que você é o eu que vive a sua realidade desejada. E que é questão de tempo, ou é questão de você explorar uma nova vibração, uma nova linha do tempo, uma nova ressonância, para isso se materializar como realidade mais real. Para você realmente ser e tornar visível e real essa sintonização, essa nova escolha de ser. E isso só é possível no momento presente. Isso só é possível você compreendendo que eu crio minha realidade.
Eu decido ser este eu. Eu decido ser o eu que, por exemplo, vamos supor que você fuma, que nunca fumou. Nunca fumou e não tem vontade nenhuma de fumar. E se você incorpora essa ideia realmente que você pode ter fumado ontem e você agora nunca fumou, você nunca fumou. Você tá na linha do tempo onde você nunca fumou. E ponto. E poucas. Acabou, acabou. Você vai ver que você não vai sentir vontade se você der esse salto, se você fizer essa escolha real. E para isso você precisa entender que, opa, no momento presente você não é um eu. Precisa morrer pro seu eu antigo, que tá lá, vai continuar existindo, relaxa. Não vai mudar quem você é, esquecendo o seu passado. Não, você vai se sintonizar com um novo passado. Foi assim que eu curei o relacionamento com meu pai. Todo o passado que eu vivenciei com ele, que foi negativo, eu mudei, eu transformei, eu imaginei que foi diferente. Eu criei e me sintonizei com a minha versão em que o passado foi diferente. E hoje em dia é diferente. É totalmente diferente. O meu relacionamento com meu pai. Até meu pai, o comportamento do meu pai. Não que eu mudei ele, mas eu fui pra uma linha do tempo onde aquela história foi diferente. E isso não é ficção científica. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Porém, graças à hipnose, que você é bombardeado a acreditar que é como as coisas são, você cria essa continuidade. Então quebre, acorda, quebre essa continuidade. E vá pra realidade paralela aqui agora. Que mais é você. E não importa o que foi, não importa o que virá. O que importa é o que você está escolhendo ser agora. Bem, talvez eu tenha avançado um pouco, mas a ideia é trazer uma intensidade nesse desafio. É trazer informações completas e práticas. E não vejo mais praticidade do que isso. A não ser que você queira que eu pegue sua mão e mude pra você. Isso não vai acontecer. Você precisa fazer, aplicar esse conhecimento. E eu tenho certeza que em 3 dias, se você aplicando, decidindo ser um novo eu, uma nova identidade, você já vai ver mudanças. As primeiras mudanças serão mudanças em suas reações, em seus pensamentos, em seus comportamentos e suas motivações. As segundas mudanças serão mudanças que acontecerão numa base de 3 semanas. Serão mudanças em sua realidade externa, nas condições, nas sincronicidades que você atrai. Em 3 meses, pode ter certeza que sua realidade será outra. E se você quiser dar o próximo passo comigo, se tudo isso que eu falei fez sentido pra você, e se você quiser dar um próximo passo, receber informações, ferramentas guiadas que vão te ajudar a aplicar esses conhecimentos em uma base mais intencional, em uma base mais poderosa, em uma base muito mais estruturada, te convido a conhecer o método MPR, o Mestre da Própria Realidade, onde eu compilei ciência do sucesso, neurociência, física quântica, PNL, programação neurolinguística, hipnose, espiritualidade, filosofias advaitas e metafísica, a nova metafísica, uma metafísica cósmica, uma metafísica canalizada. É só você aproveitar a oferta que tem em algum lugar aqui dessa sala de aula. Enfim, espero que tenha feito sentido. Use a modelagem intuitiva. É uma ferramenta que ninguém pode te tirar, que você pode aplicar ela em qualquer momento. E qualquer dúvida, pode me perguntar, pode colocar na parte dos comentários aqui, que eu estou disponível para te responder. Faça os exercícios. Se quiser, leia os artigos que eu coloquei. Converse com a inteligência artificial, que eu criei de uma forma detalhada, extremamente detalhada, para te dar as respostas baseadas nisso tudo que eu tô ensinando, nesse desafio. Se você pode pedir para ela criar desafio para você também, tipo, crie para mim, baseado na ideia do alter ego, crie para mim um script para eu criar um alter ego, ou crie para mim um desafio de 3 dias para eu aplicar essas informações. Ou então me ajude a criar um alter ego, me ajude a acessar minha versão superior, etc, etc, etc. Me explique melhor sobre o que significa modelagem intuitiva. Só perguntar que essa inteligência artificial vai te ajudar. Ela é treinada para isso, ela é criada para isso. E ela é poderosa o suficiente para te dar orientações de uma forma muito mais rápida. Mas se precisar de minha orientação, eu estou disponível. E eu te convido a dar o próximo passo no Mestre da Própria Realidade. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tudo isso tenha feito sentido, esteja fazendo sentido para você, por mais louca e transcendentes e fora da caixinha essas informações pareçam, elas são a nossa natureza de ser. Elas deviam ser ensinadas em nossas infâncias, porque as coisas seriam mais fáceis assim, teriam menos sofrimento. Mas é o que é. Estamos nessa linha do tempo, escolhemos essa linha do tempo. Porém, essa linha do tempo, cada um pode ter uma experiência diferente. E eu tô aqui para ajudar vocês a darem esse salto. Então conta comigo, que eu conto com você. E até a próxima aula. Faça os exercícios. Faça e refaça, se preferir. E tchau.